Olá, meu nome é João Pedro e eu vou apresentar o trabalho final desenvolvido para a disciplina de Probabilidade e Estatística. Fizemos uma análise crítica do artigo Eu pareço religioso? Efeitos da aparência e atitude religiosa do entrevistador nas respostas do entrevistado. A pesquisa foi realizada em uma região predominantemente islâmica, onde entendemos que as questões religiosas possuem importância ímpar nas relações sociais, o que o torna um assunto por si só delicado de ser entrevistado. Vamos abordar os seguintes tópicos: contexto do artigo, hipóteses da pesquisa, modelagem dos dados, resultados obtidos e discussão dos resultados. O artigo busca investigar as seguintes questões: quais os efeitos do uso do véu religioso pelos entrevistadores nas respostas dos entrevistados sobre questões religiosas? E qual a variância do entrevistador explicada por essas características? As variáveis independentes são as variáveis que os entrevistadores podem controlar ao fazer a entrevista. Durante a entrevista, o entrevistador controla o uso ou não de vestimentas religiosas e controla a projeção de atitudes religiosas. As variáveis dependentes são fatores que serão analisados no relato do entrevistado, onde busca-se encontrar uma correlação com as variáveis independentes. Temos conservadorismo, mensura o nível de liberdade que o indivíduo admite nas suas relações sociais, como, por exemplo, a base conjugal, liberdade nas vestimentas femininas ou separação entre religião e política. Intolerância. Demonstra o nível de aceitação do indivíduo em relação à presença de outras crenças em seu país, como, por exemplo, dos direitos que os seguidores de outra denominação devem ter ou se o ensino da religião deve ser permitido. Quanto maior o valor, maior os níveis de intolerância religiosa. Autodescrição religiosa. Mensura o nível de religiosidade que o indivíduo atribui a si mesmo. Importância de Deus em sua vida. Essa variável mensura como o indivíduo atribui a importância do Deus de sua crença em sua vida. Por ser uma variável naturalmente muito enviesada, foi trocada para binário, de forma que apenas dados com valor 10 na escala anterior seriam considerados como 1 e todos os outros valores como 0. E identidade islâmica. Identifica a medida de identidade islâmica sendo medida por duas perguntas. A qual grupo você considera que pertence? Você considera que pertence à comunidade islâmica? Os autores levantaram as seguintes hipóteses. 1. Ter uma entrevistadora usando o véu aumenta o número de relatos em todas as variáveis dependentes quando comparado às entrevistas sem o véu. 2. Relatos relacionados às variáveis dependentes já mencionadas são positivamente correlacionados com as atitudes da entrevistadora em entrevistas onde se usa o véu e entrevistas que não se usa o véu. 3. Há uma interação entre as atitudes da entrevistadora e o estado de véu. A correlação positiva do entrevistado com as atitudes do entrevistador é mais forte em entrevistadoras com véu do que sem véu. 4. O entrevistado relatar as variáveis já mencionadas é positivamente correlacionado com as atitudes do entrevistador. 5. Há uma interação entre as atitudes do entrevistador e o gênero do entrevistado. A correlação positiva entre as atitudes relatadas do entrevistado e as atitudes do entrevistador são mais fortes entre mulheres do que entre os homens. 6. Há uma interação entre as entrevistadas com diferentes estados de véu e o gênero dos entrevistados. Diferenças devido ao status do véu da entrevistadora é mais forte entre as entrevistadas do que os entrevistados. Resultados obtidos. Os modelos multinível são uma generalização dos métodos de regressão e, portanto, podem ser utilizados por uma variedade de propósitos, incluindo predição, redução dos dados e inferência causal a partir de experimentos e estudos observacionais. No nível 1 temos os entrevistados, no nível 2 temos os entrevistadores e no nível 3 temos as amostras. Nas variáveis conservadorismo, intolerância religiosa e autodescrição religiosa foi usada regressão linear. Já nas variáveis importância de Deus e identidade islâmica, foi usada regressão logística. A variância aceita de alfa é igual a 0,05. Modelos de interação de variáveis. Além das duas variáveis independentes, os modelos de entrevistador do sexo feminino e masculino são controlados por uma série de dados de nível sociodemográfico do entrevistado e do entrevistador. Os modelos incluíram dois caminhos de interseção entre as seguintes variáveis: status de vestimenta e atitude dos entrevistados, gênero do entrevistado e status de vestimenta do entrevistador, e gênero do entrevistado e atitude do entrevistador. A Tunísia é formada por 24 províncias e os modelos consideraram entrevistadores distribuídos aleatoriamente e entrevistadores fora de suas províncias de origem.
obtemos como resultado: as atitudes religiosas relatadas pelos entrevistados foram positivamente associadas às atitudes correspondentes das entrevistadoras. No entanto, ao contrário do que havia sido previsto, a relação entre as atitudes dos entrevistadores e dos entrevistados foi equivalente para entrevistadoras com e sem véu. Conforme a hipótese e semelhante aos efeitos observados entre os entrevistados por um entrevistador, os relatos de atitudes religiosas dos entrevistados foram positivamente associados às atitudes correspondentes dos entrevistadores. A interação não foi significativa para a maioria dos resultados, exceto para a identidade islâmica, que obteve o resultado oposto. São dos resultados. É natural que se espere que o entrevistado se comporte de acordo com a identificação étnico-cultural de seu entrevistador, fazendo com que a correlação de características e comportamentos descritos nas hipóteses 1, 2, 3 e 4 seja coerente. A moderação realizada nas hipóteses 5 e 6 são de extrema importância para investigar as diferenças existentes entre o sexo dos entrevistadores e sua influência na coleta dos dados da pesquisa, levando em consideração o contexto local da pesquisa e os valores patriarcais presentes na vida da maioria da população tunísica. Para cada uma das variáveis dependentes, foi usado um modelo multinível de coeficientes aleatórios. Este recurso foi usado para a inferência causal das variáveis independentes nas variáveis dependentes. Nas variáveis dependentes não binárias, foi usada a regressão linear e regressão logística para variáveis dependentes binárias. Modelos de regressão logística são indicados para variáveis binárias, pois permitem a predição de valores tomadas por uma variável categórica, que por muitas das vezes são binárias, em função de uma ou mais variáveis independentes contínuas e ou binárias. Muito obrigado pela atenção.